Já! Então a gente vai falar hoje sobre armazenamento e indexação, certo? Basicamente, se nós fôssemos fazer um filme da aula de hoje, você seria como Neo me perguntando: What is the Matrix? Lembra dessa cena? Não? Vocês não são nerd, né? Alguém assistiu Matrix? Assistiu? What is the Matrix? Aí depois tem uma parte que faz The Matrix has you. Não tem isso? Teve uma época quando eles lançaram o site do Matrix, aí você se cadastrava lá, aí ele me mandou um e-mail: The Matrix has you. Eu achei o máximo isso aí. Pois é, então hoje a gente vai conhecer a nave-mãe, certo? Na verdade a ideia básica é a seguinte: a gente veio falando de banco de dados, tarará, aquela coisa, SQL, né? Tudo fácil, né? Você vai lá e escreve uma sentença, ele otimiza para você, né? Mas você sabe que banco de dados é para os fracos, né? O cara que é forte mesmo, ele bota a faca no dente, abre o arquivo e vai com tudo, com fé lá. Não, é brincadeira. Não, mas é basicamente o seguinte: a gente vai ver agora de baixo para cima como acontece a mágica do banco de dados, certo? Como é possível que eu escrevo lá uma sentença em SQL e de repente me dá aquela resposta. Então a gente vai começar desde o básico. A aula de hoje é uma mistura desses três autores aí, certo? Na verdade, nenhum deles tem, eu diria, uma ordem, uma sistematização boa para tudo que eu vou falar. Cada um fala de uma coisa melhor, uma outra coisa pior. Então eu tive que fazer uma espécie de um salaminguê, né? E juntei isso aqui. Então a primeira pergunta quando se fala de banco de dados é: onde você armazena dados? O que vocês podem me dizer? Na minha caderneta em casa, quando eu escrevo. Não é isso que eu estou perguntando. Aonde? Disco? Só no disco? Hã? Fita? Tem fita, ainda tem fita, sim. Não é a fita do meu tempo, aquela fita cassete no gravador, mas é fita. O que mais? Só isso? Só disco e fita? Pô, cara, vocês estão desatualizados, hein? Vocês são ainda da época do COBOL. Na época que eu tinha aula de COBOL a gente falava isso. Vamos lá, o que mais tem? Hã? SSD, muito bem. Como é teu nome mesmo? Matheus, muito bem, Matheus. Todo mundo sabe o que é SSD? Sabe? É aquele negócio que antigamente não, até hoje você tem no pendrive, né? Aquelas memórias lá, que agora você tem um disco, né? SSD, que é todo feito desse negócio aí, tá? Então você não tem mais um negócio físico girando, é um tipo de memória. O que mais? Cloud. Hã? Cloud. Não, cloud é um conceito, não é um dispositivo de armazenamento, né? Cloud é um monte de coisa, né? CPU, tudo junto. Eu estou pegando só o dispositivo. Daqui a um tempo o cara vai falar cloud mesmo, ele nem sabe o que tem lá. Guarda na cloud. Pô, um negócio extra. O que mais? A RAM. A RAM é um dispositivo de armazenamento, tá certo? Então, inclusive eu vou mostrar para vocês que hoje em dia a gente fala de banco de dados em memória. O cara faz o banco de dados inteiro na RAM, tá? Porque precisa de uma velocidade muito grande. Pode ser disco. Teve gente que esqueceu o velho CD e DVD. É porque o CD e DVD tá morrendo já, né? Tá desaparecendo, coitado. Fita magnética, aquela velha e boa fita magnética, né? Antigamente era um fitão desse tamanho que ficava girando assim. Vocês não chegaram a ver isso, né? Acho que não. Hoje em dia ainda tem uns carinhas que usam os cartuchos, né, para fazer backup e tal. O Solid State Drive, que é o que pouca gente conhece, né? Tem circuito integrado e não tem mais parte mecânica. E isso faz com que o treco fique bem mais rápido. E ele tem uma característica que os discos têm, né? Que os dispositivos de memória secundária, como a gente chama, tem, é que ele consegue manter os dados sem energia, do mesmo jeito que o disco, tá? E hoje em dia eles têm lançado dispositivos como esse com interface equivalente ao disco, tá? Então no meu outro notebook lá, eu tirei o HD e botei um SSD no lugar, igualzinho. E a minha máquina nem precisa saber o que ela está trabalhando, ela pensa trabalhando com HD, a interface é a mesma. Tá. Então, de uma certa maneira, a gente tem que pensar assim: cada dispositivo tem uma velocidade, certo?
tem digamos assim, um tipo de acesso, tá? E isso faz com que a gente faça o que a gente chama de hierarquia de armazenamento. A hierarquia de armazenamento significa o seguinte: basta você pensar que você quer comprar tomate, certo? A gente podia dizer o seguinte: todo mundo que quer comprar tomate, vai no cara que planta tomate, né? Sei lá, daqui a uns 50 km, tudo bem, eu vou comprar tomate. Aí você sai, pega o carro, daqui vai 50 km, compra tomate e volta, pode ser, né? Isso é como se eu dissesse assim: tudo está no HD, certo? Mas eu posso fazer uma hierarquia, concorda? Não sou eu que compro tomate do fazendeiro. Quem compra tomate do fazendeiro é a rede, é o cara do Ceasa lá, distribuição, né? Isso é um segundo nível. Eu poderia ir no Ceasa comprar, mas aí o cara só ia querer me vender uma caixa de tomate. Não, mas eu não quero uma caixa de tomate. Então, tem um mercado, né, que compra do Ceasa e aí vende os tomates separados e é perto da minha casa. É mais rápido, eu chego lá rápido, né? Eu vou pagar mais caro? Vou. É sempre assim, eu pago mais caro para ter mais disponibilidade, mais velocidade. Então aqui é a mesma coisa, certo? A gente tem o que a gente chama de armazenamento primário, que é aquele cara que está ali mais próximo. Ele é mais caro, mas ele é mais rápido e é mais disponível, tá certo? Então, memória RAM, tá? O cache é mais ainda, né? O cache fica ali dentro do chip lá, né? Da CPU. Ele tem um barramento bem amplo assim para a CPU conseguir usar ele bem rápido. Aí você vai para a memória RAM, que seria um segundo nível. Aí depois você vem para o armazenamento secundário. Esse cara aí geralmente é mais barato, mas é mais lento, tá certo? A CPU não opera diretamente com esses caras, certo? O que acontece geralmente é que o que está no armazenamento secundário vai para o armazenamento primário e do armazenamento primário a CPU acessa, tá? Então a gente tem disco, tem fita magnética e é desse jeito que funciona. Obviamente vocês devem estar pensando, e isso é uma pergunta interessante, que essa arquitetura ela muda bastante se o seu banco de dados está em memória RAM, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Se der tempo a gente vai falar nos tópicos avançados. É um tópico bem quente de pesquisa hoje em dia, para quem quer achar um tópico de pesquisa, é banco de dados em memória, tá? Vamos falar do velho disco, que ainda é o cara mais usado, certo? Ainda é, tá? A SSD está ganhando espaço, não sei o quê, mas o disco ainda é um cara lá que está... bom, como é que funciona um disco? Não sei se todo mundo sabe como funciona o disco, mas todo mundo tem curiosidade, tá? Então você tem lá um prato, né? Que é o disco propriamente dito, tá? E você tem uma cabeça, que é a cabeça de leitura e gravação, né? Que se desloca assim, né? Atravessando todas as trilhas do disco. Esse disco gira, né? Você tem um braço, etc. Então, uma das coisas que tem no disco, que faz com que ele fique mais lento do que qualquer outra coisa, é que para você chegar a um certo dado, você tem que mover fisicamente. Esse movimento físico faz com que nunca seja tão rápido quanto, por exemplo, uma memória. Mesmo assim, os caras se esforçam, fazendo várias coisas diferentes. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas esse disco ele gira numa rotação bem alta, tá? Eles foram desenvolvendo essa tecnologia nos anos, por isso que ele é lacrado, né? Ele chega a, sei lá, 200 km por hora girando esse disco. Tá certo? É por isso que se você deixar cair, ele geralmente danifica, né? Porque imagina um treco girando 200 por hora, aí dá uma queda assim, pá! E o cabeçote vai batendo um treco e vai detonar tudo, tá? A distância do cabeçote para o disco, ela é bem pequena, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem sobre isso para mostrar para vocês. Não. Ela tem uma distância bem pequenininha. Não sei se vocês sabem por que essa distância é pequena. Como é que funciona o disco? Vamos lá. Quem é que sabe me dizer como funciona um disco magnético? Como é que o bicho grava o negócio lá em cima? Você tem que saber essas coisas. Você aprende lá no começo da computação. Tem os setores, né? Tem os setores, mas eu estou falando fisicamente, antes dos setores. Tem um cabeçote lá. O que esse cabeçote faz no disco? Ele dá umas pancadas assim, pá! Como é que ele grava as coisas no disco? Hã? Vai dar um pulso, é uma gravação magnética. É uma gravação magnética. É por isso que é interessante. Teve um tempo que a gente usava disquete. Hoje em dia não se usa mais disquete, né? Mas o disquete você conseguia ver o disco. Aí o cara formatava o disco
Aí criava as trilhas e setores. Aí o cara ficava olhando para ver se via a trilha, né? Olhava assim, não, eu tô vendo a trilha aqui. Na verdade é porque alguns drives tinham defeito e riscavam a superfície do disco. Aí o cara achava que estava vendo trilha. Na verdade o disco dele estava indo pro vinagre. Mas tudo bem, assim, você não vê nada, né? Tudo magnético, certo? Então, geral, a superfície vai ser coberta de alguma coisa que pode ser magnetizada, óxido de ferro, por exemplo. Então, é alguma coisa que você consegue magnetizar, né? E o que o cabeçote faz? Ele magnetiza isso. Como? Ele cria um campo magnético, certo? Para a direita ou para a esquerda, numa direção ou na outra, tá certo? Aí ele vai passando e vai magnetizando. Aí é 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Vai magnetizando numa direção e na outra. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Certo? O que algumas pessoas não sabem é que o comportamento desse raio magnético ele é muito parecido com o comportamento da luz, no sentido de que o raio magnético ele abre assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui você tem a superfície do disco e aqui você tem, por exemplo, o cabeçote de leitura e gravação, certo? Então, o raio magnético, ele vai atingir essa superfície aqui, ó, certo? Então, ele vai pegar uma porção aqui, que eu vou chamar de um bit, certo? E vai magnetizar ela, ou nesta direção, seria o bit 1, ou na direção inversa, o bit 0, por exemplo, tá? Ok? Bom. Acontece que esse raio, ele se abre assim, ó, como uma luz, certo? O que significa o quê? Significa que quanto mais próximo, quanto mais eu aproximar o cabeçote do disco, o que vai acontecer? Hã? A densidade vai ser maior porque eu consigo reduzir o raio dele, eu consigo fazer um bit menor, eu consigo gravar numa área menor, tudo bem? Todo mundo entendeu isso? É por isso que no HD o cabeçote é bem perto do disco ali, o cara vai botar bem perto do disco. Por quê? Porque para poder aumentar, diminuir o raio, né? Diminuir o tamanho do bit e aumentar a densidade dele, certo? E é por isso que se você deixar cair ele detona fácil, porque ele está acelerando a 200 km por hora e o cabeçote está ali bem perto, certo? Então bateu mas só deu uma batidinha na quina, não tem problema, não tem jeito, né? Bate aí, o cabeçote, escolheu, bateu. E ele gira tão rápido também para ser rápida a leitura e a gravação, certo? Ele tem que ler muito rápido, então eles tentam girar o mais rápido possível, porque quanto mais rápido ele vai conseguir ler, vai conseguir gravar. Tudo bem? Todo mundo lembrou disso ou entendeu? Não sei se vocês viram isso na escola. Bom. Tá. Então, aí, só que assim, ó, onde eu vou gravar os bits, né? Então eu tenho aquela superfície, né, de óxido de ferro, aquela coisa assim, meio misturadona, assim, mas eu vou gravar onde? Então eu tenho que criar uma estrutura lógica em cima, magnética, onde eu vou gravar as coisas. E isso são as trilhas. Então a trilha é uma estrutura magnética que eu crio posteriormente, depois da fabricação do disco, tá certo? Então o disco não vem de fábrica com trilha. Tá? Trilha é uma coisa que eu crio magneticamente. Eu vou lá e gravo uma trilha. Tá? Então eles são círculos concêntricos e vai ser o local onde ele vai armazenar os dados. Tá? A decisão de quantas trilhas o disco tem é uma decisão assim, ó, tem vários fatores que definem isso. Uma delas é a interferência, certo? Eu tenho que ter uma distância tal que eu não vai interferir com a trilha do vizinho, certo? Então eu tenho que ter uma certa distância de uma trilha para outra, por exemplo. Eu não sei se alguém... Quem que pegou a época de disquete aqui, hein? Uma boa parte da sala pegou a época de disquete. Então, o disquete você tinha a formatação padrão, né? Aí você tinha 1.4, lembra? 1.4 mega, lembra disso? Aí tinha um programinha que você rodava que ele formatava que cabia mais. Você lembra disso ou não? Não, né? Ninguém usou ele. Eu usei muito.
Só que assim, como é que era esse negócio de cabia mais? Ele criava mais trilha, ele fazia um esquema mais, ele forçava a amizade ali, né? Ele ia botar uns negócios a mais. O que acontece? Acontece que aquele número era um número definido pela indústria que era seguro, era confiável, etc. Quando você aumentava, você ganhava mais espaço quando você perdia a confiabilidade. Então, de vez em quando, você perdia esses dados nessa brincadeira, mas tudo bem. E o que é o setor? O setor vai ser um pedaço da trilha que é a menor unidade de leitura e gravação. Aqui é muito importante vocês entenderem o que é isso, para vocês entenderem todo o nosso drama e o nosso dilema daqui até o fim da aula, certo? Tem gente que pensa que o disco vai lá e você diz assim, leia o bit tal. Ele vai lá e lê o bit tal. Mas não é assim, certo? Por que não é assim? Porque pensa assim, ó, pensa que está lá o disco girando, 200 por hora, girando. Você é o cabeçote. Aí diz assim, pega o bit tal. Lá vem. Aí vem um monte de bit de uma cacetada de uma vez só. Certo? Você não consegue pegar o bit 35. Não. Certo? Então, não é assim que funciona. Um HD, ele lê um setor inteiro de cada vez. Certo? Porque ele lê uma rajada. Ele lê um setor. Ele lê outro setor. Na hora de gravar é a mesma coisa. Ele grava um setor inteiro de uma vez. Ele não consegue ir lá e gravar 1 byte no setor. Não tem isso. Mas André, eu só alterei 1 byte. Ele vai ler o setor inteiro, alterar o byte, gravar o setor inteiro. Então, não existe isso. Então, o setor, e a gente vai chamar isso também de registro físico, é a menor unidade que você consegue ler e gravar num disco. Certo? Entenderam? Aí a trilha, ela é dividida em setores. Aí tem duas estratégias, né? Uma estratégia é tentar manter o mesmo tamanho de cada setor. Aí para isso, ele vai ter que ter densidades menores nos setores externos e densidades maiores nos setores internos, porque eles são concêntricos, ok? Tá claro? A outra possibilidade é você tentar manter uma densidade constante. Nesse caso, você vai ter que fazer redivisões do tamanho do setor nas trilhas mais externas. Você vai ter mais setores, vamos dizer assim, certo? Do que nas trilhas internas. Tá. Aí vem um outro conceito. Então agora a gente está no disco, tem o disco, o registro físico, que é o setor, beleza, está aqui o disco. Agora a gente vem para o sistema operacional. Tá? Como o sistema operacional vê o disco? Isso é importante. Tá? Porque lembra que a gente vai subindo em camadas até chegar no usuário. Eu estou achando engraçado porque eu acho que esse treco não está funcionando. Ele está desligado aí? Não? Ele parece que não está funcionando, não parece não? Será que está na ventilação? Será? Deixa eu ver. Não sei. Tem um monte de coisa desenhada aqui. Deus sabe o que é isso. Vê se tem um bloco de neve. Não tem bloco de neve aqui. Bloco de neve só no Natal. Eu acho que está só na ventilação, não? Vocês estão achando bom? É que vocês estão embaixo do negócio. Não sei se está pegando nada. Deixa eu ver. Tem que ter um floco de neve desenhado, é isso? No botão modo você vai trocando, aparece um floquinho de neve aí dentro no modo de resfriamento. Se isso que eu estou vendo aqui é um floco de neve, o cara não sabe desenhar. Vai deixar muito frio, hein? Não estou querendo deixar muito, estou querendo deixar pelo menos a boca. Isso aqui está aparecendo então esse ano aqui, né? É que geralmente lá na frente chega. Tá meio doido esse negócio. Deixa ele quieto aí, vai. Aí de vez em quando ele gosta de parar de funcionar. Bom. Então a gente está chegando no sistema operacional agora. Como é que o sistema operacional vê o disco? Tá? Ele organiza esse disco no que a gente chama de bloco de disco ou página, certo? Então, para o sistema operacional, o disco é organizado em unidades de operação, que vão ser as páginas, né? Então ele vai, sei lá, tem uma página tem um tamanho, né? Que vai ser essa unidade de trabalho para o sistema operacional e também vai ser a unidade de trabalho que o banco de dados vai conversar com o sistema operacional. Tá? Então vamos lá.
essa página, que é uma das coisas que o sistema operacional usa, é um dos elementos fundamentais para o que a gente chama de armazenamento secundário intermediado pelo primário. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: na cabeça do cara que está fazendo o programa, vamos supor que você fosse fazer um programa faca no dente mesmo. Você vai lá em Java, sei lá, ou em C, se você preferir, e diz assim: eu vou fazer um negócio que vai fazer leitura de dados direto do disco. Certo? Dá para fazer isso, né? Vocês sabem como faz, né? Aí, você diz assim, ó, tem uma variável x que eu gravei lá no disco e tem o valor 20. Eu li essa variável x. Aí você pensa, no seu humilde raciocínio, que acontece assim: ele vai lá, pega o 20 que está lá no disco e põe na sua memória. É isso que você pensa que acontece. E é isso que a linguagem faz você acreditar que acontece. E o sistema operacional também. Mas no mundo real, não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: quando você manda ler, a primeira coisa é que ele vai dizer assim: tá, em que bloco que está esse X no disco? É um blocão lá, certo? Aí o sistema operacional lê esse bloco para um buffer na memória principal, se ele ainda não estiver lá. Então o sistema operacional ainda tem uma brincadeira, ou o banco de dados, se a gente estiver falando do banco de dados, ele tem uma história que ele diz assim: ah, mas será que eu já tenho esse bloco? Se eu já tiver, eu não trago de novo, eu uso o que está no buffer. Mas, não, se eu tiver, eu uso o que está no buffer. Se eu não tiver, eu trago do disco para o buffer. Tá? Aí do buffer eu pego só o que eu quero e jogo para a minha aplicação, a variável x, por exemplo. Tá? Então, para quem está lendo, a impressão é que ele lê direto, mas não, ele lê desse jeito aí. Entenderam? A gravação é a mesma coisa. O cidadão acha que ele pega lá um valor de x e manda gravar, e vai lá no lugar do disco e grava. Não é isso que acontece. Certo? O que acontece? Na hora que você manda gravar, a primeira coisa é: o bloco do carinha que você mandou gravar está na memória? Certo? Se não tiver, antes de gravar, ele vai pegar o bloco do disco e vai ler o bloco inteiro para a memória. Mas peraí, eu estou mandando gravar, por que ele está lendo? É porque vocês têm que lembrar que naquele bloco não tem só o X, tem outros camaradas, tá certo? Eu não posso simplesmente mandar gravar um bloco novo em cima, senão eu perco o dado dos outros camaradas. Então eu tenho que ler tudo, porque eu trago os outros camaradas para a memória, certo? E o negócio está bem clarinho que não dá para ver aí, né? Que são os outros camaradinhas, não aparecia ali. Aqui eu estou vendo, mas aí na tela não aparece. Mas nesse bloco tem outros caras. Aí eu leio esse bloco, aí altero só o X, que é o cara que eu quero gravar, e eu gravo o bloco no disco. Tá? É claro que esse negócio de gravar o bloco no disco, eu vou mostrar, mas eu acho que eu vou ter uma hora que eu vou mostrar, ele pode ser adiado, né? Eu não preciso gravar na hora que o cara mandou gravar. Geralmente eu não gravo na hora que o cara mandou gravar, certo? Por quê? Porque eu posso estar fazendo várias atualizações do mesmo bloco, certo? E é muito mais eficiente que eu fique jogando isso no buffer, tá certo? E só de tempos em tempos eu pego o bloco inteiro e gravo. É claro que quando eu faço isso, começa aquela brincadeira. Aí se acaba a luz, né? Eu perdi os dados, e agora? Né? O cara acabou de fazer uma transferência na conta bancária, o que aconteceu com a transferência? Então a gente vai ver isso aí. É uma zoeira isso aí. É um problema, tá? Não é fácil assim contar aí, não. Ah, não. Grava quando quer. É, grava quando quer, mas se acabar a luz, ferrou, né? Então... bom, arquivos e registros são uma abstração que foi criada no tempo para os dados que estão no disco. É uma abstração bastante poderosa, que foi adotada, hoje em dia é comumente adotada basicamente em todos os sistemas operacionais e linguagem de programação. Então o que é um arquivo? Um arquivo vai ser uma abstração que o sistema operacional vai fazer para um conjunto de blocos de disco, certo? Então você tem ali um conjunto de blocos de disco, certo? Em vez de ficar lidando com números ou coisas assim, você dá um nome para aquilo ali. E aquilo vai ser seu arquivo. Não necessariamente esses blocos são contínuos, eles podem ser espaços, eles geralmente vão ser. Geralmente não, mas é muito frequente que eles sejam espaços do disco, tá? E o que é um registro? Ele vai ser uma subdivisão desses blocos. Vocês estão vendo que eu estou indo de baixo para cima, certo? De baixo para cima. Construindo todo, né? Tipo o treinamento do Neo, lembra? Que tinha aquele simulador lá que ele tinha que ficar. Tinha um primeiro treinamento que ele tinha que saber como é que funcionava o Matrix, né? Você ia andando na cidade, não era de verdade, não, essa aqui não era de verdade, não, era simulação, lembra dessa história aí? Legal.
Aí, bom, aí tinha uma mulher de vermelho que era um, como era o nome? Aí ele viu a mulher de vermelho, quando ele virou era Smith, mas o Smith era o quê? Como era o nome? Agente, era um agente, né? Na parte de treinamento. Então, vocês estão na parte de treinamento, a gente está nas camadas de baixo, eu estou mostrando como é que funciona o Matrix, tá? Os agentes, etc. Tá? Bom, tá, então a gente foi no disco, arquivos, blocos, né? Páginas e blocos, arquivos e registros. Agora vamos subir mais. Como é que eu pego esses arquivos e organizo eles por dentro, né? Como é que os dados ficam dentro desses arquivos? Okay? Bom, aí a gente tem primeiro um tipo chamado heap, né? O que é um heap? Um heap é quando você grava, você tem a possibilidade de gravar os dados em qualquer lugar do disco, do arquivo, né? Então você tem lá o arquivo, tem um espaço lá no disco e você consegue gravar no lugar que você quiser, certo? Você não tem necessariamente, o arquivo em si não estabelece um tipo de ordenação. Você pode criar uma lógica paralela depois para ordenar, índice, como a gente vai ver. Mas o arquivo em si não define nenhum tipo de ordenação intrínseca, certo? O que é sequencial? Sequencial é quando eu gravo na sequência, tá? Então eu não posso gravar onde eu quero. E isso é muito importante, tá? Porque isso define que tipo de dispositivos ou que tipo de organização eu vou fazer para otimizar o acesso sequencial. Geralmente sequencial você vai fazer o quê? Você vai gravar no final só. Você vai crescendo ele, né? E você lê ele em sequência. Tá? Isso vai ser bom, por exemplo, para coisas como log, a gente vai ver outras coisas. Antigamente se usava fita magnética para fazer gravação de arquivo sequencial. Hoje em dia só se usa a fita magnética para backup. Mas no passado você tinha uma fita e a fita ficava girando, você ia gravando, a fita ficava girando, você ia gravando. Aí você só conseguia realmente gravar em sequência até pela questão física da fita, né? Hoje em dia o arquivo sequencial é uma opção de implementação do seu sistema. E tem um hash que a gente vai ver, que é um arquivo que você também vai escolher a posição onde você vai gravar as coisas, mas baseado numa função hash, que você aplica antes de ler ou gravar alguma coisa. Então uma função hash vai determinar onde você grava. Então vamos começar com o hash, né? Hash ou hashing. Vamos lembrar. Vocês lembram o que é hashing? Vocês estudaram isso em estrutura de dados. Quem é que lembra? Quem é que pode me dizer o que é um hashing? Ninguém quer arriscar? Estrutura de dados, vamos lá, gente. Aquela matéria que todo mundo gostou, foi legal. Árvores, filas, pilhas. Não tiveram hashing? Todo mundo teve hashing, não é possível. Todo mundo teve. É uma coisa legal. É o assunto mais interessante que tem. Vamos ver quem é que vai me falar. Tu, camisa azul de trás. Como é teu nome mesmo? Mauro. Fala aí. Bom, você tem vários registros que você quer gravar, né? Isso. Aí, imagina então uma tabela, um vetor que seja uma quantidade de entradas menor do que a quantidade de registros que você tem. Certo. Você aplica uma função hash em cada um desses registros, joga para uma dessas casinhas, se der conflito, faz uma listinha na frente. Se não der conflito, ele fica sozinho lá. E estatisticamente a tendência é que fique poucos carinhas em cada casinha, que fica fácil de você depois recuperar seus dados e você aplicar o resto de volta na chave que você usou. Pô, o Mauro era só uma coisa mais simples, ele já deu a aula inteira. Entenderam aí o que o Mauro falou então? Beleza? Então vamos passar para o próximo assunto. Não, brincadeira, mas é isso mesmo, você sintetizou tudo. Então começa o problema como? Eu tenho um espaço maior e eu quero enfiar o espaço maior no espaço menor. Esse é o meu primeiro problema, tá certo? Eu tenho que espremer esse cara. Aí na hora de espremer, como é que é a brincadeira? É assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos supor que eu tenho lá uns carinhas e esses carinhas têm um código. Só que esse código vai até 9.999, 4 dígitos, certo? Mas no meu disco, eu não quero ter 9.999 registros, certo? Eu quero ter só 99 registros, certo? Tudo bem? Ou se você começar no 0, seria 100. Mas eu não vou começar no 0, vou começar no 1, só para o cara não dormir de noite, ficar incomodado. Mas 99, por que ele não botou 100? Miserável. Bom,
Então vamos supor que eu tenho 99 registros, tá? E aí eu tenho que dar um jeito de pegar esses registros e fazer eles caberem nesse outro espaço aí. Tá? Então eu tenho uma função no meio chamada função de hash. O que essa função faz? Ela vai fazer um mapeamento, geralmente um cálculo matemático, um mapeamento desse espaço maior para um espaço menor, certo? Vai fazer uma conta lá. Tá? Então, por exemplo, aqui seria uma conta simples, onde eu divido por 100 e trunco. Acabou. Tá certo? É uma possível função hash. Tá? Então, tudo bem? Então, aquele cara, 9.876, caiu na posição 98. Esse 6.543 caiu na 65, 12.000 ou 1.284 na posição 2. Todo mundo entendeu isso aí? Então essa é a brincadeira simples. Mas qual é o problema que isso vai gerar? Colisão. Colisão. Por que colisão? Porque se eu estou mapeando um espaço maior e um espaço menor, pode acontecer de... Ah, não, peraí, mas Lucinda também começa com CCNzinho, ou mais Drubal, certo? Então, teoricamente, Lucinda teria que ir para a mesma posição de Asdrubal, certo? E essa não é uma história romântica, é uma história de banco de dados. E nós precisamos resolvê-la. E aí, o que a gente faz? Depende da função de hash. Você pode colocar na de baixo e colocar tipo um linkador para saber que tá. Isso, qual é o nome mesmo? Mônica. Mônica, hã? Mônica. Mônica. Na posição de baixo, boa. Eu posso chegar e botar na próxima posição. Tá? Você pode orientar e jogar em outro endereço também. Daí depende da função que você está fazendo. Aí eu teria que fazer um rehash, né? É, exatamente. Isso também pode. E o que mais? Eu lembro dessas. Então, essa é uma das possíveis estratégias. Pode chegar lá e dizer assim, tá, eu ponho na próxima posição. Pô, mas André, peraí, escolha boa esse negócio aí. Não escolha boa, é assim mesmo. Mas aí é assim, na hora de... Mas peraí, se você botou na próxima posição, como é que o cara vai achar? Né? É uma pergunta. Bom, é assim, eu pego a chave, agora eu estou buscando, né? Estou buscando o registro. Eu pego a chave, calculo a função de hash, olho na posição, não tá? Eu vou na próxima. Tá, mas aí quando é que você para? É claro que a função de hash, ela vai te dar um range de registros que atendem aquilo ali. Então, quando você vê que você caiu num registro que não está mais atendendo, você para, certo? Essa é uma forma. A outra forma é eu ter uma segunda função de hash. Eu aplico a segunda função e... Deixa eu ver se eu tenho slide para isso. Não, essa aqui é outra solução. É uma segunda função de hash, é o que a gente chama de re-hash. Eu faço um segundo hash. Mas o segundo hash também pode dar colisão. E aí? Bom, aí tem outras possíveis soluções. Uma solução se chama buckets. Qual é a ideia do bucket? E isso é muito comum em disco. Em memória talvez não seja tão comum, mas em disco isso é muito comum. Porque, olha só, aí você vai ter que aprender por que eu digo, mas por que em disco é comum e em memória não? Bom, eu vou explicar o que é, e aí alguém vai me dizer por que em disco isso é mais comum do que em memória, certo? Bom, bucket é assim. Para cada valor do hash, ao invés de eu alocar somente um registro, eu aloco um bucket, um balde, certo? Onde cabe um número X de registro, sei lá, 10, por exemplo. Tá? Então aí eu vou enchendo o balde. Vai chegando, eu vou tacando no balde. Puff, puff, puff. É claro que se encher o balde, eu vou ter que ter outra estratégia, mas a gente já vai falar isso já. Tá? Mas o balde já resolve uma parte do problema da colisão, certo? Agora, a pergunta é, por que isso é mais comum em disco? Quem é que sabe me dizer? Eu desperdiço espaço, na verdade, né? E por que em disco isso é bom, isso é aceitável e em memória não é tão aceitável? É porque o disco é mais barato e é mais lento, né? Então isso é mais comum em disco por isso. E aí tem outra história também. Eu não falei para vocês que eu leio sempre um setor inteiro, certo? Então bucket casa muito com a ideia de setor. Eu posso fazer um bucket virar um setor. Eu calculo mais ou menos para dar certinho ali. Aí ele traz o bucket todo, pá! Certo? Isso é mais eficiente, certo? Do que eu ficar vários carinhas dentro do mesmo setor, porque eu já sei que ele vai ler inteiro. E procurar em memória é muito rápido, relacionado ao tempo de leitura em disco, é muito rápido, certo? Então isso é muito bom para disco, tá?
Então eu vou fazendo isso, eu vou tacando na função e vou melhor. Aí eu vou mostrar estratégias, tem várias estratégias para você ir lidando com a questão da colisão, certo? Duas a Mônica falou, eu posso achar a próxima posição, eu posso fazer um rehash. Tem uma outra técnica que e isso é muito usado quando você faz de memória. Você tem uma lista encadeada, já viram isso? Você cria uma lista encadeada e aí aqueles que vão para a colisão você faz uma lista encadeada. Você tem uma área de colisão, aí você vai tacando a área de colisão. Enfim, tem várias estratégias para isso. Eu vou mostrar algumas coisas que têm sido trabalhadas em termos de disco. Como é que os caras pensam em termos de disco? Vamos supor que minha função de hash, ela calcule, ela transforme em bits, certo? Eu acho que são as primeiras posições. Ele faz a conversão binária. Se não for a primeira, é a última, eu sempre esqueço. Mas vamos supor que ele pegou ali aquela chave e pegou os bits ou do começo ou do final, não lembro. Não, são do começo. Porque se for do final, tem que ser 000, né? Então ele pega, sei lá, imagine que você pegou a chave, converteu para bits, você pega os 3 primeiros bits. Essa é a sua chave, certo? Então tá ali. É a mesma coisa que eu já tinha mostrado, só que agora e com buckets, tá? Só que aí tudo bem. Espera aí. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que eu vou mostrar isso mais pra frente. Eu não sei porque eu pulei. Deu alguma coisa. Peraí, só um instantinho, porque eu acho que isso aqui teve uma hora que eu tirei da ordem. Não é possível. Sei lá. Bom. Eu acho que é porque eu vou tratar mais na frente, sei lá. Mas aqui, vamos considerar por enquanto só o seguinte. Isso é uma possível forma de fazer o hash também. Você converter para bits e ter uma sequência de bits para cada bucket. Tá certo? Vamos parar nesse ponto aí por enquanto. Tá. Bom, então, até agora a gente falou de estrutura de organização do arquivo, né? Só o arquivo ali, pá! Então eu falei que tinham quantas? 3, não é isso? Heap, que é aquela coisa que pode ser aleatória, sequencial ou hashing. Note que o hashing que eu mostrei até agora era um hashing que só eu pegava a minha chave, aplicava uma função de hashing e encontrava a posição no disco. Não tinha nenhuma estrutura de armazenamento intermediária. Era só uma função. Tudo bem? Tá. Mas agora a gente vai introduzir um outro cara chamado índice. O que é o índice? O índice é uma das coisas mais importantes em banco de dados. Tá certo? A gente vai usar índice o tempo todo. O índice é importante para você otimizar operações, para você fazer as coisas funcionarem direito. Então ele é uma estrutura de dados. Ele serve para você organizar registros e vai otimizar algumas operações de recuperação. Isso é o papel do índice. Tá? Bom, uma das coisas importantes para vocês saberem do índice é que ele é uma estrutura que vai ser armazenada, certo? Independente, certo? Na maioria dos casos ele é independente. Eu vou mostrar só um caso em que ele não é, daqui a pouco, por causa da nomenclatura, mas em geral ele é uma estrutura, é um arquivo independente. Ele é um outro arquivo. O que esse outro arquivo faz? Dada uma chave, esse desenho eu sempre quis mudar e só lembro de mudar quando eu estou dando aula. Esse desenho não é muito bom, porque eu usei o mesmo desenho da função hash, né? E por isso não é bom. Tá? Aquele que eu mostrei da função hash, ele não era um arquivo, tá, gente? Ele era uma função que eu aplicava na chave e calculava a posição, tá certo? E isso causa confusão. Aqui não é uma função, aqui é um arquivo mesmo que está guardado. O que esse arquivo tem? Ele tem um mapeamento, dada uma certa chave, como é que eu chego no registro correspondente àquela chave. É isso que é um índice, em linhas gerais, tá? Independente do tipo de índice que eu estiver falando, é isso que é um índice, tá? É um arquivo, eu parto de uma chave, certo? E encontro a posição no registro. Mas tem várias formas de fazer isso, tá? Bom, uma das formas que eu poderia fazer isso, e eu vou falar o índice mais simplório de todos, seria, por exemplo, ter uma lista ordenada de chaves, certo? Mas como é que uma lista ordenada de chaves me ajudaria? Eu posso fazer, por exemplo, uma busca binária. Lembra de busca binária? Eu vou lá para metade dele, e aí vou lá, eu podia fazer uma busca binária, certo? E isso seria um índice. Aí como é que esse índice seria? Olha,
Ele teria dois pedaços. Presta atenção nisso, que a gente vai trabalhar mais e mais. Ele tem duas partes. Um pedaço, ele tem quem é a chave. Então ele tem a chave, tá vendo? Cada uma das chaves ali. E um outro pedaço, ele tem qual é a posição daquele registro no banco, certo? Que pode ser o bucket, ou pode ser o registro, né? Se os registros forem sequencialmente numerados, pode ser ali a posição dele no arquivo. Então, é assim que é um índice, em linhas gerais. Todo mundo está acompanhando aí? Eu estou construindo gradativamente o conceito, tá? Bom, só que os autores, e isso eu não gosto muito, mas todos os autores usam esse tipo de classificação, então eu vou usar ela. Tá? Imaginem o seguinte, o que todo índice tem, certo? Todo índice tem duas partes. Tá? Uma parte é a chave, concorda? Concorda que o índice tem uma chave? Lembra, uma das colunas é a chave, então todo índice tem a chave, certo? E todo índice tem uma outra parte que eu vou chamar de entrada do índice, certo? Então vamos olhar essa figura aqui. A coluna em azul seria a chave, é o K, certo? E a coluna em vermelho é o K asterisco, que é a entrada do índice. Tudo bem? Tá. Então, todo índice tem duas partes. O K, que é a chave, certo? E o K asterisco, que vai ser a entrada do índice. Tá? Não, desculpa. O K asterisco é a entrada do índice, incluindo a chave. Ele inclui a chave. Ou seja, o K asterisco é azul e vermelho, as duas colunas. É cada entrada do índice. Então a entrada do índice inclui a própria chave. Certo? Então K é a chave e a entrada do índice é o registro inteiro do índice. Então, nesse exemplo, a chave, o K, é o azul e o K asterisco é o registro inteiro, o azul e o vermelho. Tá? Bom, tem três opções de índice, tem três formas hoje em dia de você construir índices principais. Depois a gente vai ver outras variantes, mas tem três formas principais. A primeira é que o índice é o próprio arquivo, certo? Eu não gosto dessa nomenclatura, mas todos os autores usam essa nomenclatura. Então isso eu sou obrigado a usar. Na verdade, a primeira opção é quando eu não tenho um arquivo separado, certo? Eu não tenho um arquivo de índice separado. O índice e o registro são a mesma coisa, tá? Por exemplo, se a gente voltasse para esse caso aqui, que eu usei função hash, por exemplo, aqui, ó, eu não tinha um arquivo separado. Eu não tenho para índice. Eu só tenho os dados organizados. Este é a opção 1. É quando eu não tenho um arquivo separado para o índice, tá certo? O que é a opção 2? A opção 2 é quando eu tenho uma chave e tenho a posição do registro no arquivo. Esta aqui é a opção 2. Eu tenho um arquivo separado que tem as chaves e tem a posição no outro arquivo onde aquele cara está. Certo? Essa é a opção número 2. E eu tenho a opção número 3, que é... A opção número 3 é quando eu tenho... geralmente é o que a gente chama de lista invertida. Eu tenho a chave e tenho a lista dos registros que atendem aquela chave. Certo? Todos os registros que atendem aquela chave. Certo? Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu montar os três casos aqui, que eu não sei se está claro para todo mundo os três casos. Então, caso número 1 é assim, ó. Então imagina que aqui eu tenho uma chave K, certo? E o K asterisco, peraí, deixa eu botar em cores diferentes para me referenciar os casos. Então eu tenho o K, que é a minha chave, certo? E o K asterisco é isso aqui, tá? Mas aí,
Quem é a chave? A chave é, por exemplo, o código do cidadão, né? Então, 1, 2, 3, 5, 9, 4, 3, 5, 7. Então, essa é a opção número 1. E aqui eu vou ter o resto do registro inteiro. Todos os dados do registro. Pode ser N campos. Então, quando isso aqui, na verdade, esse caretinho aqui, tá? É onde estão os meus dados, certo? Então, quando os dados se confundem ou são a mesma coisa que a estrutura de índice, certo? É aquela opção número 1 do Ramakrishna, certo? O que é a opção número 2? A opção número 2, eu tenho o meu arquivo de dados aqui, tá? Mas não é ele que eu vou procurar, eu não vou direto nele. Eu tenho um segundo cara, certo? Eu tenho um segundo cara. Então, na opção 2, eu tenho um caretinha, que são os dados, e eu tenho um caretinha que é o índice, certo? Então, eu tenho dois caras separados, é diferente do primeiro, certo? Nesse caretinha, que é o índice, eu tenho a chave 1, 2, 3, 5, 9, 4, e eu tenho uma segunda posição que aponta o registro onde acontece aquela chave ali, certo? Tá. Então, nesse cara, quem é o K? O K continua sendo a chave, certo? Quem é o K asterisco? O K asterisco é esse registro inteiro aqui do índice. Então, essa é a segunda forma de índice, certo? Tá. Então, os dados e o índice são duas coisas separadas. Qual é a terceira forma de índice? A terceira forma de índice é um tipo de índice, por exemplo. Vamos supor que eu tivesse um arquivo onde cada linha desse arquivo, eu tivesse textos, frases, que fosse. Tá certo? Então, por exemplo, na primeira linha eu tenho o dinossauro pulou na lama. Tá? Na segunda linha eu tenho... Fala outra coisa aí, fala uma frase legal aí. Vocês não estão com inspiração nenhuma, né? Nem eu. Com dinossauro de novo não, eu queria uma coisa sem dinossauro agora. Batman maior que Superman. Hã? Batman? Maior que Superman. Ah, é? Ele é maior? Assistiram o filme? Eu não assisti não. Mas eu assisti um bem legal. Batman maior que Superman. Eu esqueci do maior, mas tudo bem. Batman maior que Superman. Aí, agora vamos uma com dinossauro, mas vamos mais, né? Vamos botar assim: mamute não é um dinossauro. Para vocês aprenderem um pouquinho sobre... Não é um dinossauro. Aliás, tem uma coisa muito legal. O Museu de História Natural lá dos Estados Unidos lançou um vídeo sobre dinossauros e aves, bem legal. Bom, mas aí vamos supor que eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar uma estrutura de índice aqui. Pera aí. Não. Mas essa estrutura de índice, ela é assim, ó. Ela vai ter o K, certo? Então ela vai ter o K aqui. Ela tem um K, que é a chave. E ela vai ter um K asterisco, que é o corpo do índice. Certo? Tá. Só que agora vamos supor que eu quero indexar por palavras no texto, ocorrência de palavras. Por exemplo, eu quero todos os textos que tem a palavra dinossauro. Tudo bem? Aí, eu vou ter aqui dinossauro, é a minha chave. E aqui,
se você numerasse os registros, se você tivesse uma numeração, 1, 2, 3, você teria que dizer assim, olha, o texto 1 tem dinossauro, o texto 3 tem dinossauro, e aí você teria a lista de todos os textos, todos os registros que tem dinossauro, certo? Ah, quais são os textos que tem Batman? Isso também é conhecido como lista invertida, tá, gente? Por que isso é conhecido como lista invertida? Tem uma razão para isso, certo? O 2 tem Batman, e aí vai todos os que tem Batman, tá? Então eu tenho a chave e todos os registros que tem aquela chave. Obviamente, isso não serve para chave primária. Por que não serve para chave primária? Porque ela não se repete. Então não faz sentido criar um índice desse com uma chave primária. Esse tipo de índice é muito comum. Se vocês já ouviram falar do Apache Lucene, por exemplo, que é um banco de dados que indexa textos, quem não conhece, vale a pena conhecer. Sei lá, você tem um monte de documento e você quer indexar. Hoje em dia é muito comum, né? Você está fazendo uma busca, você vai digitando, ele já vai te dizendo quem está na busca, né? Esse índice é muito comum para esse tipo de coisa, tá? Você sabe a palavra, você sabe todo mundo que tem aquele índice ali. Tá? Então esse é o terceiro caso do Eumaze. Aqui. Ok? Que é... mas por que você acha que o nome é lista invertida? O que tem de invertido ali? Imagine que você fosse procurar todos os textos que tem dinossauro sem ter o índice. O que você faz? Você vai dos textos para encontrar as palavras, não é isso? Você ia pegar texto por texto e ia encontrar as palavras. Ali eu inverti. Eu pego as palavras e encontro os textos. Então é uma lista invertida. Entenderam? Não? Estão dormindo. Existe o conceito de índice único. O que é um índice único? Isso aí é a nomenclatura do pessoal de banco de dados por causa das coisas que eu vou falando mais pra frente. Mas fiquem tranquilos que eu não vou ficar pedindo definição em prova. O que é um índice único? Não vou ficar fazendo isso, tá? É só para vocês entenderem a nomenclatura. Um índice único é um índice que não tem chave duplicada, tá? Ok? Por exemplo, a chave primária vai compor um índice único. Mas eu posso ter outros índices únicos que não sejam os da chave primária. Índice de agrupamento. O índice de agrupamento é toda vez que você tiver aquele modelo 1 que eu falei, aquele modelo número 1. O arquivo e o índice são a mesma coisa, ou seja, não tem um índice separado, tá? Que é esse modelo 1 do Ramakrishna aqui, ó. Esse 1, o registro completo e tal, certo? Então, toda vez que eu tiver esse modelo 1, que é esse cara aqui, ó, esse primeiro cara aqui, ai miserável, esse primeiro aí da esquerda, esse é o modelo 1, é um índice de agrupamento, é quando o índice e o arquivo são a mesma coisa, certo? Eu não gosto desse nome, mas são os autores que usam isso, tá? Tem um nome chamado índice primário. O índice primário é quando eu tenho um índice de agrupamento e esse índice de agrupamento se refere à chave primária. Ele vai ser um índice único. Aí a gente chama de índice primário. O que é um índice secundário? É quando ele não é de agrupamento e ele não necessariamente é único. A gente tem índices densos e índices esparsos, certo? O que é um índice denso? É quando eu vou ter sempre um registro associado para cada entrada no índice, tá? Então, o registro lá, eu tenho lá uma entrada, certo? Por exemplo, aquele modelo 1 ou modelo 2 que eu mostrei para vocês, né? Então eu vou ter uma entrada, eu vou ter um registro associado àquela entrada no índice. Aí eu tenho um índice denso. O índice vai ser esparso quando eu tenho mais de um registro associado para cada entrada no índice. Então eu tenho lá a entrada, tenho vários registros associados a eles. Bom, vamos voltar agora aos índices
E agora a gente vai estudar como é que o índice é organizado, como alguém constrói um índice por dentro. Porque eu mostrei um exemplo bem simplório, que é assim, imagina que eu tenho um negócio ordenado, aí eu faço uma busca binária e encontro o cara. Mas no mundo real, não se usa esse da lista ordenada, ou é muito pouco usado. Por que vocês acham que manter uma lista ordenada é pouco usado? Por exemplo. Qual é teu nome mesmo? Eduardo, muito bem. Um índice, uma lista ordenada é custosa de atualizar, né? Porque eu botei um novo cara, eu teria que empurrar todo mundo para baixo, enfim, é um inferno. Então não é um índice muito usado. Eu acho que, não sei se em algum caso é usado, tá? Então a gente precisa ter um cara ali no meio, essa estrutura de índice, que seja um pouco mais eficiente do que aquela lista. Como é esse cara do meio? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então, a gente vai ver agora o índice de hash. Bom, qual é a diferença entre o índice de hash, que eu vou mostrar agora, para o que eu mostrei antes, que era a organização do arquivo em hash? Quando eu falei da organização do arquivo em hash, não existia uma estrutura intermediária, certo? Um hash me levava direto para o registro, tá? Eu aplicava um hash e chegava no registro. O índice em hash é quando eu uso a mesma técnica, mas eu tenho um cara no meio, certo? Que é esse arquivo intermediário. Então, vamos ver algumas estratégias onde eu uso o índice de hash, e uma delas é quando é extensível. Só para vocês entenderem como é que funciona você ter um arquivo intermediário, um índice intermediário, que vai fazer o papel de hash, certo? Bom, então vocês lembram aquele caso que eu mostrei para vocês, em que a função hash transformava a chave em bits, né? Lembra disso que eu mostrei? Bom, então, se eu pegar os bits iniciais de 1, 2, 3, 4, vai dar a posição 0, 1, 0, certo? O de 6500 vai dar 100, o de Doriano ali também e o de Asdrubal ali. Só que agora eu mudei. Ao invés de eu ir direto para o bucket, certo? Ao invés de eu apontar diretamente para o bucket, eu vou apontar para um índice hashing, que é essa estrutura intermediária, que tem os bits que eu calculei e tem qual é o bucket que aquele cara aponta, certo? Mas para que isso? Bom, vocês estão vendo aí que no primeiro momento eu tenho duas entradas apontando para o mesmo bucket. O 000 e o 001 aponta para o bucket, o primeiro bucket. O 010 e o 01 aponta para o segundo bucket. O 100 e o 01 aponta para o terceiro bucket e assim por diante. Na verdade, a ideia básica é o seguinte: eu pego um conjunto inicial pequeno de buckets e deixo ali e faço várias carinhas, várias entradas apontarem para o mesmo bucket enquanto ele não estiver cheio, certo? O que vai acontecer é que, na medida que eu vou acrescentando caras, certo? Vai chegar uma hora que aquele bucket encheu. Por exemplo, suponha que eu coloquei todos esses caras ali no bucket e chegou Doris. E Doris quer entrar no mesmo bucket onde já estão todos os outros, só que o bucket está cheio. Ele caiu no 100, só que o 100 agora está cheio, certo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer um split. Ele vai pegar essas duas entradas agora e vai fazer cada entrada apontar para um bucket diferente. Estão vendo? Tá. E aí, agora, ele conseguiu expandir a área de hashing em relação à colisão. Tá? Notem que os buckets que estão com dois caras compartilhando, eles estão como D2, né? Ou seja, eles estão pegando no nível dos 3 bits ali, tá? Os outros buckets viraram D3, né? Porque agora eles estão pegando na verdade assim, os buckets anteriores estão pegando 2 bits, os 2 primeiros bits, eles são D igual a 2 porque eles estão olhando os 2 primeiros bits, né? Então 00 cai no mesmo bucket, 01 cai no mesmo bucket. E aqui partiu para 3 bits, D3, que agora estão olhando os 3 primeiros bits, certo? Tá. E uma coisa interessante é o seguinte: e se chegar uma hora que nem mesmo 3 bits são suficientes?
que eu posso fazer? Como o índice é uma estrutura independente, e isso é uma das vantagens do índice, tá? Eu poderia criar agora, rearrumar todo o meu índice e criar com 4 bits, por exemplo, sem mexer no arquivo. Certo? Então, gravem isso, porque isso é uma coisa muito importante. Qual a vantagem de eu ter um índice, certo? Já que eu acrescento uma estrutura intermediária? Por que eu não faço tudo direto no arquivo? Mas eu poderia fazer coisas como essa direto no arquivo, né? Mas tem essa vantagem, por exemplo, da reestruturação, né? Assim, escalabilidade. Eu tenho a vantagem da reestruturação. Essa é uma vantagem. Outra vantagem. Você não tem que ler todos os arquivos. Para o arquivo, eu teria que ler tudo na hora que eu estou procurando. No índice, não. Eu só pego a estrutura de índice, trago a estrutura de índice para a memória, que é bem mais leve, faço a busca nela e só depois eu vou para o registro. Vantagem número 2. Que o índice também fique na memória, porque isso não faz sentido. Só para isso você tem que carregar do índice. Geralmente você tenta ter um índice pequeno o suficiente para deixar ele todo na memória. Às vezes não dá para ficar todo, mas aí você vai em 2 blocos, por exemplo. Mas você tenta o máximo possível trazer ele para a memória, o que você não consegue fazer com o arquivo. Essa é a segunda vantagem. Terceira vantagem. Você pode ter múltiplos índices da... Exatamente, essa é a terceira vantagem. Eu posso ter múltiplas ordenações ou múltiplos índices para o mesmo arquivo, né? Como ele é uma estrutura independente, eu posso ter vários para o mesmo cara. Aqui é só uns outros exemplos de como os caras ficam tentando otimizar o negócio do índice, tá certo? Existe um negócio chamado índice multinível. Que na verdade, o hashing dinâmico é um exemplo de índice multinível. Tá? Por exemplo, eu posso pegar aquela chave que eu calculei no hashing, certo? Então eu calculei os bits, né? Eu peguei os bits, lembra? Eu apliquei o hashing e calculei os bits. E eu posso fazer uma árvore. Né? Uma árvore onde? Binária nesse caso, né? Onde eu vou fazer o quê? Por exemplo, eu pego o primeiro bit e digo, esse bit é 0 ou é 1? Se for 0 vai para um lado, se for 1 vai para o outro. Aí eu pego o segundo bit e digo, é 0 ou é 1? Vai para um lado, vai para o outro. Tá? E aí nas folhas dessa árvore, eu aponto para os buckets. Tá? Então esse índice aí que vocês estão vendo, ele reflete aquela estrutura anterior. Tudo bem? Tá. Então eu vou fazer uma navegaçãozinha nessa árvore, eu faço em memória, isso é rápido geralmente, não me dá muito problema, eu acho rapidamente o cara que eu quero. Tá? Tranquilo até aí? Bom, a vantagem de fazer essa árvore aí é que, dada uma sequência de bits, eu consigo rapidamente achar o cara. Né? A outra vantagem é que essa estrutura também é fácil de ir expandindo. Né? Inclusive, se eu quiser ir para o nível 4, eu não preciso reconstruir todo o índice. Eu só vou abrindo mais a árvore, vou abrindo mais a árvore, vou abrindo mais a árvore, vou abrindo mais a árvore. Então eu consigo ir para qualquer nível usando essa árvore aí. Existe um treco chamado Perfect Hashing, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas aqui você tem um primeiro nível de hashing que vai te levar, que é um índice, que vai te levar para um segundo grupo de índices que tem um segundo hashing específico para o que você está procurando, tá certo? Então você pode fazer níveis de hashing até você chegar no registro que você quer, mas eu não vou mostrar isso para vocês, é só uma dica de como os caras estão fazendo coisas com hashing. Então vocês estão vendo que hashing, ele é uma coisa interessante. Agora, eu não sei quantos de vocês aqui sabem dizer, estudaram complexidade de um algoritmo. Levanta a mão. Tá. Então, vocês sabem analisar assintoticamente, né? Sabem disso? Qual é o tempo de acesso, a ordem de acesso em relação ao número de consultas, não é isso? Pode ser uma constante, pode ser log, pode ser ao quadrado. Vocês viram isso? Hashing é de que ordem? Hã? Tempo esperado constante. Constante. O que quer dizer constante? Hã? Depende ou independe?
Depende? Não depende ou depende? Não depende, certo? O que quer dizer isso? Não importa o tamanho da sua base, você vai ter um tempo constante de busca, certo? Isso é muito importante, certo? Isso é muito importante, tá? É uma constante K, certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque você não vai conseguir nada que consiga alcançar esse digamos, é o nosso topo da eficiência, certo? O que eu posso fazer para melhorar o hashing é diminuir a constante, tentar diminuir a constante. Mas do ponto de vista assintótico, como a gente está falando, a gente chegou no topo, que é uma constante, certo? Bom. Mas por que hashing não atende tudo, já que ele é tão bom? E agora a gente vai ver alguns casos. Tá? Então, hashing não é a única solução, apesar de ser muito boa. Existe uma solução chamada árvore B. Vocês estudaram a árvore B? Quem é que sabe dizer o que é uma árvore B? Se manter balanceado. É uma árvore que se mantém balanceada? Ela tem um balanceamento próprio dela, né? Que você não precisa fazer um esforço muito grande, né? Ela consegue arranjar sem gastar muito tempo. Muito tempo, exato. O que mais? Você consegue fazer buscas binárias, né? Porque ela mantém registro para cada nó, de onde inicia ou termina cada nó. É binário? É binário se a árvore B fosse binária, o que não é usual. Ela pode ser binária, mas não é usual. O que você consegue fazer? Vamos brincar de árvore B? Vamos. Vamos ver se vocês lembram de árvore B, hein? Hoje eu estou com vontade de desenhar. Era uma vez um arquivo com vários registros, certo? Então, essa é uma história comovente de um arquivo que queria ser indexado. Então eu vou desenhar aqui na base do negócio o que eu vou chamar de arquivo de dados, porque eu quero que vocês se acostumem, a partir de agora, a separar o que é índice do que é arquivo. Então embaixo eu tenho os dados. Lá estavam os dados perdidos e desorganizados. Muito bem, agora eu quero criar um índice, tá? E esse índice ele é B. Tudo bem? Bom, então, o índice B ele é composto de registros, certo? E esses registros geralmente eles têm ponteiros, né? Espera aí, vamos fazer aqui em cima, assim, mais comigo. Eles misturam duas coisas. Eles têm chaves e ponteiros. Concordam? Ou não? Ou nem sabem do que eu estou falando? Não lembram do índice B? Quem é que sabe me dizer como é que é o índice B? Vamos dizer que eu tenho um registro cuja chave seja 36. Certo? Tudo bem? Tá. E vamos considerar, e isso é uma consideração possível, tá? Então, que eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma entrada de índice que tem esse caretinha 36 aqui. Certo? Tudo bem? E eu tenho um ponteiro dizendo assim, ó. Esse é o registro que tem 36. Tá? Estamos bem até aí, né? Ó. E aí? Aí eu tenho outro registro agora, que é o 42. Tá? Aí, notem, eu tenho sempre um espaço aqui, que é o do ponteiro, então eu vou ter um espaço do ponteiro aqui, certo? E agora eu vou ter o 42 aqui, tudo bem? Então eu vou ter um ponteiro dizendo, esse é o 42. Estamos bem até aí, né? Tá, aí, para não ficar um negócio muito gigantão, vamos imaginar que eu tenho 3 slots, tá? Eu poderia avacalhar
Né? Dizendo assim, tá, chegou o 12. Pô, esse cara tinha que avacalhar, tava tudo tão bonitinho. Chegou o 12. E agora? O que é que eu faço? Você ordena e coloca só a folha. Hã? Peraí que eu tô tentando copiar esse cara. Eu não sei o que é esse... Será que eu tenho que segurar? Eu tenho que clicar com o botão direito, tá? Bom. O que eu tenho que fazer agora? Bom, na árvore B, a gente mantém esse carinha aí ordenado, certo? Tudo bem? Como é que eu ordeno esse cara? Houston, we have a problem. Eu vou ter que tirar esses caras daqui, certo? Eu vou ter que tirar esses caras daqui, tá? E agora vamos ficar como? Eu tenho o 12, o 36 e o 42. É isso? Aí eu vou fazer o 12 apontar para cá. Peraí, não ficou bom esse negócio não. Não sabe desenhar, avisa, né? O 12 aponta para cá, o 36 aponta para cá e o 42 aponta para cá. Tá ficando legal? Não é legal isso? Tá. Agora chegou o 17. E agora? Agora é que fica divertido. E agora? Bora, gente. Vocês sabem isso aí. Vamos copiar. Copiar. Colar. Marca. Direita. Ah! Eu devia ter trazido meu mouse. Vem pra cá agora. Ó o menino. E aí agora? Como é que é a brincadeira? Hã? Eu tenho que criar um novo nó? Bom, vamos criar um novo nó. Já que vocês querem criar um novo nó. Vamos fazer a brincadeira do novo nó, certo? Não é legal esse negócio de apagar dele? Ó, pessoal da Sony, vocês mandaram bem nessa parte, tá? Ó o que eu vou fazer agora, ó. Ah, hein? O cara pergunta, mas por que você não usa quadro negro, quadro branco? Você faz isso no quadro branco? Não faz, né? Tá, agora vamos desenhar um outro carinha aqui do lado, então. Eu criei mais um, né? Tá bom. Vocês querem criar mais um? É isso que vocês querem, né? Então tá bom. Vou criar mais um aqui. Pronto, criei. E aí? Metade para cada lado? Vamos fazer isso? Então vamos brincar de metade para cada lado. Então o 36 e o 42 vem para cá, por exemplo. Certo? 36, 42. E o 17 vem para cá. Certo? E aí, agora eu posso, peraí. O 12 está aqui, o 17 está aqui, o 36 está aqui e o 42 está aqui. E agora? Hã? Ah!
Como é o teu nome mesmo? Clayton. Cadê a estrutura da árvore? Não estou vendo a árvore até agora, não. Bora, e aí? Como é que isso vira uma árvore? Hã? Eu preciso de mais um, né? Eu preciso de um cara para fazer uma espécie de raiz agora dessa brincadeira aí. Então vamos fazer a raiz da brincadeira. Agora eu quero ver vocês, hein? Agora eu quero ver vocês. Porque agora parece que fica fácil, e fica fácil mesmo, mas eu quero ver vocês. Marca, miserável. Peraí. Ó, Sônia, essa parte eles não mandaram bem, tá? Só pra... Bom, vamos lá. Então vamos criar um cara em cima. Eu sou bom pra desenhar, hein, gente? Vocês me mandam o desenho. Criei um cara em cima aqui agora, certo? Certo. Tá. E aí? Quem é que sobe? Não tem que subir alguém? Tem que subir alguém? Sim. Sobe quem? Intermediário, só que eu tenho 4. Aí é zoeira, né? Hã? Ou 17 ou 36. Eu vou estabelecer uma política, na verdade, aí, né? Tá. Aí vamos jogar o 17 para cima. Vamos jogar o 17? Tá. Porque é mais fácil de riscar aqui, sem ter que apagar muito, né? Tá. Então eu vou jogar o 17 para cima. E aí? Aí eu tenho que dizer assim, olha, eu vou escolher um lado é menor ou igual, não é isso? Vamos dizer, a esquerda é menor ou igual. O outro lado é maior. Direita é maior, por exemplo, certo? Note que nesse caso, agora, na folha, na base, presta atenção nisso, eu só tinha um ponteiro para cada registro, nas folhas, certo? Na parte superior, eu tenho um ponteiro para o menor igual, um ponteiro para o maior. Então eu vou ter que ter sempre K chaves e K mais 1 ponteiros. Tá. Tudo bem? Tá. Agora, tem várias perguntas aqui para mim agora. Pergunta número 1. O 17 precisa repetir embaixo? Hã? Tem duas estratégias para isso, tá, gente? Estratégia número 1. O 17 poderia já apontar para o registro dele e não se repetir embaixo. Ele poderia. Tem implementação de árvore B que vai dessa maneira. O 17 não se repete embaixo, não se repete. Ele vai para cima, certo? E ele já teria o ponteiro direto para o registro dele. É uma possibilidade, tá certo? Mas a implementação mais usual não é essa. A implementação mais usual é chamada árvore B+. Tá? Que é a que eu vou mostrar agora. Árvore. Então tem várias formas de fazer árvore B. Tá? Mas o que a gente vai mostrar agora é a árvore B+. Na árvore B+, eu tenho duas coisas. Coisa número 1. Todos os registros se repetem nas folhas. Todos. Certo? O que quer dizer isso? Não importa quanto você cresça, todos os registros vão estar nas folhas. Tudo bem? Bom. Coisa número 2. Vocês concordam comigo, como eu falei, que eu preciso ter K mais 1 chaves aqui? Não tenho que ter K mais 1? Porque para cada um eu tenho que apontar para o menor igual e para o maior? Sempre? Não tenho? Tá. Então, só que, como é que ficam as folhas? Você vai dizer, bom, mas a folha, ela não precisaria, né? Porque essas aqui são os ponteiros, é isso? Ela não precisaria desse carinha a mais aqui, concorda? Mas ela tem. Ela tem pra quê? Hã? É porque ela pode deixar de ser folha? Ela aponta para o próximo. E o que eu ganho com isso? Eu consigo fazer eu percorrer sequencialmente.
Então, é muito comum, gente, eu trabalhar com faixas de valores, por exemplo. Eu quero que você liste todas as pessoas com faixa de salário entre tanto e tanto, por exemplo, tá certo? Então, na verdade, você quer descer com a árvore binária num ponto e depois você quer percorrer sequencialmente. Tá? Então, essa estrutura da árvore B+, ela alia as duas coisas. Ela permite que você, ao mesmo tempo, tenha uma estrutura sequencial, certo? Embaixo, ordenada, e ao mesmo tempo você tenha uma busca em árvore. Qual é o tempo de acesso desse cara aí? Qual é a complexidade desse cara aí? Depende de quantas chaves eu tenho por nó, não é isso? Vai depender de quantas chaves eu tenho por nó, né? Na verdade, não é nem quantas chaves, né? É quantos, vai ser K mais 1, na verdade, concorda? Tudo bem? Porque se eu tivesse só uma chave, ela seria binária, então seria log de 2. Se eu tivesse duas chaves, ela seria ternária, seria log de 3. 4 chaves, você entendeu? É sempre K mais 1, log de K mais 1, certo? Bom, agora vamos fazer assim, ó. Vamos crescer mais essa árvore, só para vocês entenderem como é que ela vai crescendo. Porque tem gente que ainda... peraí. Não faz isso agora não. Deixa eu copiar esse cara. E depois eu vou ver se eu jogo essa sequência de slides para vocês, para quem quiser depois, tá? Então agora vamos crescer um pouco mais essa árvore, tudo bem? Bom, a brincadeira agora é a seguinte, ó. Tá, eu fui colocando uns carinhas aqui, certo? Vamos dizer que veio o 7, tá? E que veio o 103. E que veio o 54, tá? Então vamos atualizar o índice agora, tá bom? Bom, o que aconteceu quando veio o 7? Esses dois caras agora vão ter que ser atualizados, né? Atualizados como? O 7 vem pra cá, é isso? É assim? Vem o 12. Acorda, gente! E vem o 17. É assim? E aí eu ligo esse cara. Nossa, essa foi horrível. Eu ligo esse cara aqui. Eu ligo esse cara aqui. E eu ligo esse cara aqui. Não é isso? Bom. Aí veio o 103. 103 caiu aqui. Tá? Aí eu vou ligar esse cara aqui. Certo? Aí veio o 54. E agora? E agora que veio o 54? Bora, gente, acorda. Vocês estão me dando sono. Como é que é o negócio? Pera aí, deixa eu ver aqui só onde eu tô, que eu queria estar no último slide, é isso, pronto. Eu vou fazer o quê? Aonde entraria o 54? Alguém vai ter que subir pro meu pai. Isso. Então, a gente primeiro faz assim, ó. Vamos imaginar onde estaria o 54, tá? Certo? O 54 entraria aqui, não é isso? Opa, não, aí não. O 54 entraria aqui. Não é isso que entraria aqui? 54?
Aí eu teria o seguinte: 7, 12, 17, 36, 42, 54, 103. Quem vocês acham agora? Então, na verdade, quem explodiu, quem estourou foi o da direita, não é isso? Então, se foi o da direita que estourou, ele é que vai se partir em dois. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui agora e fazer um outro carinha aqui na direita dele, certo? Então, ele que vai fazer um split em dois agora. Bom, por alguma razão, ele parou de funcionar. Acho que travou. Não sei o que aconteceu. Será que a máquina travou? Não, a máquina não travou. Eu acho que travou o software. Espera aí. Parece que o software travou, gente. Deu crash. Será que ele perdeu todos os meus desenhos? Acho que não, né? Ele não é tão crocodilo assim, é? Não, não perdeu. Ufa, vamos lá. Então vamos desenhar aqui agora um cara à direita aqui, certo? Tá. Aí eu vou botar aqui agora o... Quem? Eu posso dividir em dois, né? 36, 42, 54, 103. Não é assim? É isso? E aí... Agora, o que eu vou fazer? 103 sai daqui. Opa. 103 sai daqui, né? Deixa eu tirar esse cara daqui também. O 103 saiu daqui. Agora, o que vai acontecer? Vai subir quem? A gente pegou o da esquerda, geralmente, né? Então foi o 42, é isso? É o 42. 42 é quem sobe, né? E aí eu vou ter esse cara agora, peraí, é maior ou igual, e o outro aqui ou é maior, e esse é menor ou igual, né, do que o 42, tudo bem? Aí agora esse aqui 54 aponta para esse e o 103 aponta para esse. Beleza? E aí eu vou montando a árvore. Falta apontamento linear. Ah, falta o próximo aqui, né? Próximo aqui. E essa é uma árvore B. Certo, gente? Então aqui eu peguei alguns slides do professor Tomás. Ah, não é do professor Tomás não, desculpa. É do livro, é de um livro de Almeida. Aquela parte lá dos 42 ele sobe, só essa parte aí que eu não sobe lá pra cima, por que ele não fica onde ele está? É porque você precisa, na hora que você está procurando, você está vendo que você tem 3 nós agora? Sim. Eu preciso de 3 ponteiros para baixo. Então o nó de cima precisa ter 2 chaves para eu escolher entre os 3. Certo? Essa é a questão, essa é a jogada. Se eu acrescentasse mais um lá, eu teria que subir. Cada vez que eu faço um split de folha e crio mais uma folha, eu tenho que subir uma chave sempre. Aí o que vai acontecer? Se no nível de cima vai chegar uma hora que o nível de cima estoura, né? Aí agora eu vou fazer um split no nível de cima. E aí crio mais um cara para cima. Aí a árvore ela vai crescendo como uma montanha, assim que vai crescendo. Tá? Então aqui é só um resumo do que a gente viu. Tá? Então as árvores B elas são enárias. Tá? E tem uma ordem M. Certo? Então ela vai ter uma página raiz. As páginas folha elas vão aparecer todas no mesmo nível. Essa é uma coisa importante, tá? E as páginas elas vão ter M registros e M mais 1 descendentes, certo?
Tá. Os registros vão estar ordenados da esquerda para a direita. Ela é uma extensão natural da árvore binária. Por alguma razão aqui, ele usa esse 2M. Não sei porque que ele está usando esse 2M. Aí na raiz tem 1 a 2M registros. Eu acho que ele está chamando 2M registros porque ele está considerando os registros de dados e os ponteiros, tá certo? Então você vai ter 2M, que você vai ter as M chaves, né? E você vai ter os M mais 1 ponteiros para baixo, né? Aquela coisa que eu mostrei para vocês na estrutura, tá? Aí ele está mostrando a estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, tá vendo? Você vai ter sempre as chaves e você vai ter ponteiros para onde aquele registro se encontra, tá? E você tem sempre um ponteiro para quem é menor ou igual e o outro para quem é maior. Nessa árvore que ele está mostrando aí, ele não está repetindo as chaves nas folhas, tá vendo? O 7, por exemplo, ali, ele não a repete, que é um caso possível. Aí, no caso, o 7 teria que apontar diretamente para o registro dele, tá? Aqui é um outro exemplo que vai mostrando aquilo que a gente fez aqui na sala. A construção e o crescimento da árvore binária, ou da árvore B, certo? O legal dessa animação passo a passo é que ela mostra mais níveis, tá vendo? Ela vai mostrando os níveis crescendo. Uma coisa, aqui são a eficiência, né? Quantos registros eu consigo alcançar a depender do grau da árvore, tá? A ordem, né? A ordem da árvore. Então, se a árvore for de ordem 255, que é muito comum. Por quê? Porque como o nó, geralmente o que a gente faz é colocar um nó num registro físico, por exemplo. Porque eu carrego o nó inteiro de uma vez e faço a busca sequencial na memória. Então a ordem da árvore B geralmente ela é bem grande. Por exemplo, 255 é uma possível ordem da árvore, certo? Então no primeiro nível eu já chego em 255, tá? No segundo nível eu chego em 256 vezes 255. No terceiro nível, 256 ao quadrado vezes 255 e até... Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, numa árvore de 5 níveis, qual é o mínimo e o máximo de registros que eu alcanço. Então só 5 níveis, tá? Então ela consegue indexar bastante. Aí tem as árvores B asteriscos, né? E as B+, que é o que interessa pra gente, que todos os filhos têm uma cópia das chaves e que eles têm ponteiros para o cara da direita, tá? Aqui é uma árvore B+, como eu tinha mostrado para vocês, tá? Por último, eu quero mostrar para vocês um índice chamado índice mapa de bits. O que é um índice mapa de bits? Até agora, a gente tem visto foco nos registros individuais, etc. Então, se a gente pegar uma árvore B, que casos que uma árvore B atenderia bem, que uma hashing não atende? Eu quero pegar coisas ordenadas, né? O hashing não ordena, concorda? Não tem ordenação. Aliás, o ideal do hashing é que ele seja espalhado, né? Para evitar colisão. Então ele vai pegar posições espalhadas, ele não ordena nada, certo? O que mais? Quando eu quero pegar faixas de valores, né? E aí uma faixa ordenada, que seja uma faixa de valores, o AB novamente é melhor, certo? Porque eu consigo recortar uma faixa de valores e pegar. O hashing não consegue fazer isso. O hashing serve para que casos? Quando é que o hashing é bom? Acesso rápido, mas em que condições? Quando é único, né? É um cara só. Nesse caso, quando é único, por que ele é melhor do que o B?
Porque a ordem dele, né, a complexidade dele é uma constante. A árvore B é o quê? É um logaritmo. Então, perde do hashing, certo? Então, se o que você está procurando é uma coisa, você está procurando um valor único, o hashing vai ser mais eficiente, tá certo? Que é a árvore B. Mapa de bits é quando o foco do que eu estou procurando é a análise de dados. Eu não estou buscando registros individuais, eu estou querendo fazer análise, tá certo? Análise é um tipo de processamento diferente. O processamento que a gente tem estudado até agora, que é o que a gente chama de bancos de dados tradicionais, é o que o pessoal chama geralmente de OLTP. É quando você está fazendo processamento de transação, você está gravando registros, lendo registros, etc. Aí você faz inserção, atualização, exclusão, que foi o que a gente fez em SQL, né, nas últimas aulas. Mas existe um outro tipo de processamento chamado analítico, que é quando eu quero fazer extração e análise de grandes volumes de dados. Então eu não estou interessado no registro individual. Eu estou interessado em analisar blocos de registros, características que são compartilhadas por blocos de registros, tá certo? Então o OLAP, que é o que é a análise de dados, ele tem o que ele tem igual aos bancos de dados que a gente viu até agora? Ele é uma coleção de dados relacionados e tem um sistema de gerenciamento. O que ele é diferente? Ele é orientado a suporte à decisão. E ele é otimizado para recuperação de dados, não para o OLTP em geral. Para esse cenário, tem um tipo de índice, conhecido como índice mapa de bits. O que é um índice mapa de bits? Nem sempre ele é usado, mas ele pode ser usado. Ele vai facilitar a consulta de chaves múltiplas, certo? Então eu vou mostrar um exemplo de um índice mapa de bits, certo? Que eu peguei desse artigo aí. Tá? Então suponha o seguinte: suponha que eu tenho alguns registros no banco de dados, tá certo? E para esses registros eu estabeleço alguns dados que eu quero fazer a análise. Por exemplo, qual é a cidade? Então eu tenho uma lista de pessoas, tá? Uma lista de pessoas. E essas pessoas, elas moram em um conjunto de cidades, certo? Tá? Então, Londres, Paris, Atenas, tá? E essas pessoas têm um status, tudo bem? O status pode ser, por exemplo, casado, solteiro, divorciado, blá blá blá. Ou o status pode ser empregado, desempregado, qualquer coisa. Então eu tenho um código de status aí. Tá? O que eu faço com o índice de mapa de bits? Para cada possível valor de cada atributo, eu vou criar uma coluna, certo? Então vamos dizer que para a coluna status eu tenho os seguintes valores possíveis: 10, 20, 30, 40. Eu só tenho esses 4 possíveis valores. Então vocês já estão vendo que o índice de mapa de bits ele é aplicável principalmente quando os valores são discretos, quando eu tenho valores possíveis, tá? Ele não é bom para um número real, por exemplo, certo? A menos que eu discretize em faixas, tudo bem? Aí eu vou criar uma coluna para cada possível valor, tá? E se para aquele atributo, aquele campo tem aquele valor, ele ganha 1. Se não tem, ele ganha 0. Tá tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, olha. Smith, que é o primeiro registro, tá? O status dele é 20, concorda? Então você está vendo que se o status dele é 20, ele tem 0 para 10, tem 1 para 20, 0 para 30, 0 para 40, certo? A cidade que ele mora é Londres, então ele tem 1 para Londres e 0 para as outras cidades. Tudo bem? E isso vale para cada um dos registros. Tá? Para cada um dos registros. Tá? Aí depois tem uma outra tabela, certo? Com outro exemplo aí, que tem cores, pesos e cidades, certo? Novamente, eu teria as possíveis cores, eu teria um bit para cada uma. Os possíveis pesos, note, o que eu vou fazer em termos de peso? Peso pode ser um número que varia de qualquer coisa para qualquer coisa, não. Qualquer coisa para qualquer coisa não, mas pode ter uma variância grande, certo? Então, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou estabelecer uma faixa de pesos ou valores de pesos que são aceitáveis para essa coluna. 10, 12, 14, 17, 18, 19 são os pesos aceitáveis. Por exemplo, e eu vou criar um bit, uma coluna de bit para cada peso aceitável. E depois tem as cidades. Tá?
Por que essa pesquisa, por que esse índice é rápido para fazer análise de dados? Tá certo? Por exemplo, se eu quisesse, nessa tabela, rapidamente saber quem são aqueles que têm status 30 e moram em Londres, por exemplo, certo? O que eu faria? Note que status 30 é um vetor de bits, concorda? Que eu consigo, às vezes, numa única leitura, trazer todo para a memória. Pá! Certo? Londres é um vetor de bits. Que eu consigo, numa leitura, é um vetor minúsculo, geralmente. Ele é pequeno em relação a qualquer coisa. Eu trago ele todo para a memória. Eu faço um AND, certo? E vai sobrar deste AND bit a bit. Quem? Quem mora em Londres e está no status 20. Então, rapidamente, eu consigo saber quais são os registros que atendem à minha análise. Tá? Ou na outra tabela, eu quero saber quem é verde, certo? Tem peso 17 e é Paris. Como é que eu faço? Eu pego a coluna verde, eu pego a coluna 17, eu pego a coluna Paris. Tá bom. Compactos que às vezes eu consigo manter tudo na memória, todo ele inteiro na memória. E aí pego só as colunas que eu quero. Mas mesmo que eu não conseguisse, eu poderia armazenar por atributo valor. Eu poderia armazenar toda a coluna red num registro. É assim que eu faço normalmente. Então, eu não armazeno registro a registro, certo? Eu não armazeno todos os bits do registro 1, todos os bits do registro 2, todos os bits do registro 3. Eu posso armazenar por coluna. Então eu armazeno a coluna red, a coluna green, a coluna black, a coluna blue. Eu vou armazenando a coluna, porque aí eu trago a coluna inteira, pá, para a memória e faço a análise, certo? Entenderam? Tem algumas formas de otimizar isso aí, tá? Eu posso fazer uma codificação binária dos possíveis valores, como por exemplo conversão de base, tá? De decimal para binário. Isso faria com que o índice binário ficasse mais compacto. Mas isso atrapalha na hora de você fazer a consulta, certo? Tá? Isso atrapalharia, porque na verdade eu teria que trazer todas as colunas daquele valor de uma vez para converter de base de novo. Então isso ficaria meio... atrapalharia. Eu posso fazer compressão. Então tem técnicas que eu comprimo os bits. Algumas delas eu preciso descomprimir. Por exemplo, vocês devem ter estudado o algoritmo de Lampe-Sieve de compressão, não sei se vocês estudaram. Aí eu posso aplicar um Lampe-Sieve, mas aí eu teria que descomprimir na hora de usar. E tem técnicas que não. Por exemplo, aqui está um artigo que mostra um negócio interessante, que é assim, ó. Vamos supor que eu sei que a coluna 2 e 3 elas são exclusivas, certo? E aqui a coluna 4, 5, 6 e 7 são exclusivas também. Então eu poderia fazer assim, ó. Eu tenho uma coluna de bits só para o 2 e 3. E eu teria outra coluna de bits só para o 4, 5, 6 e 7. Tá certo? Então dessa maneira eu estaria compactando o meu mapa de bits. O que eu perco com isso? Eu ganho porque eu tenho menos espaço. O que eu perco? Confiabilidade? Não é nem confiabilidade, na verdade. Hã? Porque o que acontece aí é o seguinte, agora o 1 não está mais representando só aquela coluna, está representando um conjunto de colunas. Então ele vai ser menos preciso, na verdade, tá certo? E aí eu vou perder um pouco mais de tempo para fazer a análise que eu quero. Tudo bem? Tá. Mas eu posso fazer uma análise do tipo, se as análises que eu faço geralmente incluem o valor 4, 5, 6 e 7 juntos, se geralmente incluem, pode ser que valha a pena. Tá. Ok? Então, gente, nós concluímos a aula de hoje. Eu espero que vocês estejam fazendo os exercícios. Estão fazendo os exercícios?